Bora, fiel, se liga nesse corte que eu separei com a coletiva do Dorival Júnior falando aí sobre o jogo. Mano, na moral, o Corinthians foi assaltado nesse jogo, foi roubado. Esse árbitro aí foi o mesmo do ano passado que apitou Corinthians e São Paulo, onde ele expulsou 2 jogadores do Corinthians e não expulsou nenhum do São Paulo, sendo que um cara lá deu uma cotovelada no Romero. Então se liga só no que o Dorival falou. E também muito análise nesse vídeo. Então deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada do Coringão, nenhuma informação, ter mais enrolações. Bora pro vídeo. Se fosse o caso hoje, você o convocaria? E o que esse jogador agrega para esse elenco? Nas defesas, naturalmente, mas também no aspecto de liderança, tudo que ele leva para dentro do vestiário. Eu fico feliz de ver o crescimento. Foi meu atleta há 3 anos atrás e vem nos impressionando em todos os sentidos. Esse último ano, principalmente o último 1 ano e meio, eu acho que a crescente desse garoto é muito grande. Não só como atleta, mas acima de tudo assumindo uma personalidade dentro do próprio grupo, do próprio elenco. É um dos capitães do time. Naturalmente que por não poder estar no meio campo, dificilmente ele estará ocupando uma abraçadeira ou usando uma abraçadeira, porque nunca estará por perto da arbitragem e é o único que teoricamente poderia falar com o árbitro. Então a alteração que nós fizemos foi em razão disso, mas dentro do grupo ele tem uma liderança muito interessante e além da entrega técnica dele, eu acho que essa liderança aí tem sido muito importante e decisiva para o crescimento da nossa equipe. Dorival, Nath e ESPN, eu não vou te perguntar sobre o jogo, quero saber de você se toda essa situação envolvendo os bastidores do Corinthians, essa situação da presidência, se ela interfere no time e como blindar os atletas disso. Eu acho que a blindagem existe. É interessante porque existe um respeito muito grande por parte da diretoria do Corinthians, assim como também pela oposição, não interferindo em sentido nenhum no departamento de futebol, mais especificamente dentro do nosso centro de treinamento. Esse respeito ele tem sido importante. É natural que nós temos aí um problema, que todos sabem, mas mais importante que isso é que nós estamos lá dentro focados, trabalhando apenas em busca de resultados e os melhores resultados possíveis para a nossa equipe. Dorival, Tomás Machado, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o seu zagueiro, João Pedro. Para a gente ele é muito conhecido aqui da nossa cidade de Sete Lagoas, 50 quilômetros, muito perto. Hoje ele entrou até titular, fez uma boa partida. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse jogador. E o final, como foi? Queria que você falasse um pouquinho sobre o João Pedro, que a gente conhece ele muito aqui, cresceu junto com ele, conhece muito o trabalho dele. É um garoto que ele me chamou a atenção, vendo ele na equipe do Ceará, e até eu não sabia que ele tinha retornado ao Corinthians quando eu cheguei, que eu fui me inteirar, né, de todas as situações, de todos os nomes que aqui estavam, mas é um jogador interessante que ainda pode desenvolver. Acredito terá uma carreira aí brilhante pela frente se mantiver essa postura, seriedade, sempre um cara que se entrega muito em trabalhos, uma concentração muito boa e o interesse em querer melhorar a todo momento. Eu acho que isso daí é um fator muito importante que eu espero que ele não perca e que ele continue nesse processo que será importante para ele e para o próprio clube. Dorival, João Vitor, da JTV. A torcida do Corinthians fala muito na internet sobre a organização da zaga que melhorou bastante. E eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre essa melhora que teve hoje no jogo do seu elenco por parte defensiva do time do Corinthians. Obrigado, viu? Olha, é repetição de treinamento, mostrando conceitos, corrigindo com vídeos. Nós estamos fazendo isso praticamente todas as semanas. É um trabalho repetitivo, mas que ele com certeza ele traz decisões importantes, né? Até porque o jogador ele sabe o que vai acontecer na frente dele, quem vai sair para uma cobertura, quem vai entrar para uma bola de interceptação, quem
quem vai fazer uma abordagem, quem vai cobrir determinado setor. Isso tudo é trabalhado, isso tudo é treinado. Eu acho que quando você define um comportamento e o jogador cumpre, a possibilidade de você tomar um gol, ela diminui. Ela aumenta muito se você cumprir funções táticas que o leve ao gol adversário. Eu acho que ainda está faltando esse pequeno detalhe para que nós possamos, eu acho que, completar todo esse processo que vem sendo exaustivamente trabalhado. O Corinthians tinha a oportunidade de emendar uma sequência de 3 vitórias, mas e o desempenho? O desempenho do Corinthians não está legal, Edu. O Corinthians ele tem conseguido os resultados, e principalmente os 2 últimos, muito na conta do Yuri Alberto. O Dorival, ele tenta uma equipe novamente alternativa para a partida de hoje contra o Galo fora de casa. O Corinthians ainda não venceu no campeonato fora de casa. Tem jogo importante de Sul-Americana, as 2 equipes têm jogo importante de Sul-Americana, então o Dorival deixa Yuri Alberto, por exemplo, no banco de reservas. É um time misto, quase reserva do Corinthians. Né? É bem modificado. A gente vê ali algumas opções que ele tem utilizado quando ele pensa num Félix Torres na lateral direita. Hoje ele sai do banco de reservas, mas uma dupla de zaga com o Tchoca e com o Kaká. O Corinthians com o Thales Magno do lado esquerdo. Ranieri no meio de campo ali também, junto com o Rian. Enfim, algumas alterações, mas aí ele tenta, de fato, o Yuri Alberto na segunda etapa, tentando buscar o que ele já apresentou nos 2 últimos jogos, marcando. O Corinthians não consegue. Pro lado do Atlético também, algumas ausências. Acho que a do Coelho muito sentida, porque é um jogador que dá outra dinâmica. Talvez o melhor jogador nos últimos jogos, Pode ser, melhor jogador dos últimos jogos. Ele traz o Rubens de novo no lugar do Arana, porque tem a ausência do lateral esquerdo do Atlético Mineiro. Mas achei um jogo muito travado entre as equipes. A gente fala da produção ofensiva baixa, mas um jogo travado. As melhores oportunidades ali, eu acho que os goleiros conseguiram, principalmente o Hugo, né? Naquela finalização do Rony, depois tem uma bola do Scarpa, conseguiu ter um pouco ali, dar um pouco de movimentação para o jogo. É realmente uma defesa impressionante do Hugo, né? O Rony estava um pouco adiante da marca de pênalti. Perfeito. É um reflexo muito rápido. Aliás, teremos a convocação neste domingo, né? Vários jogadores aí na expectativa. A primeira convocação, aliás, nessa segunda-feira, né? Domingo é a eleição para a presidência da CBF. No dia seguinte, segunda-feira, o Carlo Ancelotti faz a sua primeira lista. E o Hugo muito vem se falando aí, se pode ter uma oportunidade na seleção. Realmente é uma excelente opção para os técnicos que vierem nos próximos anos da seleção brasileira. Eu acho que dá para observar, sim, porque a gente fala... Pelo menos na lista ampla. Exatamente. Que já tá. E nessa parte de observação, né? Porque o que a gente pode imaginar dessa primeira lista do Ancelotti de fato, muito mais ali, talvez, num processo de jogadores que ele já conhece e também de alguns pitacos ali, né? De quem está cercando essa parte do futebol da CBF. Então, difícil, talvez, já nessa primeira lista, ter alguns nomes para observação. Mas, sim, o Hugo, ele vem fazendo já essa nova temporada com o Corinthians sendo destaque, talvez ali no início de quando tem... Campeonato Paulista, ele precisa se afastar por conta de uma lesão. Num retorno, talvez entra na parte baixa de oscilação da equipe, mas ele é um super goleiro e um super personagem desse Corinthians. Pois é, e quando você viu ali um Corinthians poupando jogadores, que houve uma inversão na lógica, né? O Corinthians, até um tempo atrás, vinha dando total... preferência para usar seus titulares no Campeonato Brasileiro e a Sul-Americana, às vezes, um pouco de lado, às vezes poupando jogadores. Hoje, mirando o jogo que você vai ver com a gente aqui na próxima terça-feira, Huracan e Corinthians, um jogo decisivo, então a lógica se inverteu. Tanto que havia expectativa de Garro e Depay, Memphis e Depay, voltarem ao time, né? Os dois não ficaram nem no banco de reservas, que é claramente poupá-los para tentar usar os dois craques do time na próxima terça-feira, né? Faz sentido? Você achou essa escolha do Dorival Júnior ok? É isso que tinha que fazer mesmo? Eu acho que sim, mas para mim é muito claro sobre o Corinthians ele ter alternado o time titular, mesclado reserva entre Sul-Americana e Campeonato Brasileiro, porque eu acho que o Corinthians entendia que teria uma vida mais tranquila na Sul-Americana. E as coisas não se apresentaram assim. O Corinthians, desde a pré-Libertadores, não vem tendo um bom desempenho em competição sul-americana. Quando entrou num grupo, teoricamente, difícil ali, com oportunidades, mas que daria para o Corinthians, sim, passar de uma maneira até de primeiro colocado ali.
as coisas não se apresentaram dessa forma. E aí sim o time precisou entrar numa outra rotação, pensando também em acompanhar o início do Brasileirão. E aí agora que tem essa oportunidade, depende só de si, conseguiu, né, recalcular a rota na Sul-Americana. Ele tem um jogo importante contra o líder do grupo fora de casa, nessa perspectiva de ainda assim terminar em primeiro lugar para evitar playoff, né, provavelmente com uma equipe mais difícil vindo de Libertadores, mas também colocar mais 2 jogos dentro desse calendário tão apertado que já tem. E aí a gente vê os lances da partida, ó, essa aí, o Thales Magno nem acreditou como ele ficou cara a cara ali com o Everton, né? Faltou calma pro atacante corintiano, né? Faltou, Thales E pro Magno. Rony. Pro Rony também, né? A gente vai ver mostrar. Esse lance aí também entre Mateuzinho e Hugo também foi quase uma oportunidade muito clara dada ao Hulk, que depois de novo, como eles não se entendem. O Bidu, né? O Bidu, perdão, exatamente, o Bidu. E aí o Hulk finaliza. Também poderia ter feito uma finalização melhor, o Hulk. Ele quis bater muito forte, né? Ele quis bater forte, ele também poderia ter cruzado para dentro da área. Tinha 2 jogadores do Atlético por ali. O Thales Magno foi o destaque do Corinthians do Campeonato Paulista, mas depois não conseguiu mais desempenhar. Arthur Hernandes, que entra mais uma vez sendo essa referência no ataque, tem essa oportunidade também numa bola cruzada para dentro da área do Atlético. O cabeceio vai para fora. É um jogador que oferece muito menos mobilidade para o Corinthians, né? Olha o lance aí. Yuri Alberto. Esse lance é impressionante, né? Por 2 oportunidades ele finaliza, a primeira ali pega o jogador do Corinthians e depois ele é surpreendido, tamanha facilidade da finalização cara a cara com o Hugo, e o Hugo faz uma super defesa. A gente vê o Atlético chegando muito por esse lado direito no cruzamento também para dentro da área. Foi um jogo de muitos cruzamentos. O Atlético, ele é um dos times que mais cruza bolas no campeonato. A gente está falando de 2 equipes que têm índices altos de posse de bola, né? No primeiro tempo, o Corinthians, enquanto o Atlético não encaixava uma marcação, conseguiu ter essa posse, conseguiu pressionar muito pelo lado esquerdo do ataque, e aí depois o Atlético encaixa mais. Bidu e Thales Magno por um momento funcionou ali, né? Forçando muito o Natanael, que estava sem cobertura. Esse lance também a gente batizou como um lance de churrasco, como diz o nosso Rodrigo Bueno, né? Foi. Aí o Kaká quase põe pra dentro, mas felizmente pra fiel torcida nada aconteceu nesse lance também. O que eu tava te perguntando, né? Você não esperava com essa escalação que o Atlético tivesse mais facilidade e não era mais provável o Galo vencer esse jogo e não ter essa dificuldade e sair com esse 0-0? Eu acho que o Atlético, ele nos primeiros minutos foi surpreendido por uma boa marcação de meio de campo do Corinthians, e como o Corinthians, diferente das outras partidas, ele conseguiu ter um meio de campo um pouco mais produtivo na posse de bola e no toque. O Corinthians circulou muito bem essa bola de uma maneira mais rápida. A gente está vendo os números aí. Pois é, posse de bola praticamente um empate, né? Um pouquinho mais do Corinthians. Finalizações, a situação se inverte. 13-6, vantagem do Galo. Finalizações no alvo, olha só, um baixo número, né? O que mostra como o jogo realmente ficou devendo. 2-0. Só 2 finalizações no gol do Atlético, portanto 2 defesas do Hugo. Sim. Grandes chances, 2 contra 1 do Corinthians, 13 ações na área rival do Galo e 11 do Corinthians. Partiu Arena MRV, vamos lá com a repórter Nath Andrade, que acompanhou a partida e traz as informações pra gente ao vivo neste Sport Center. Cadê a Nath? Olha ela aí, olha só, gostei das tranças, hein? Muito bem. Tudo bem, Nath? Boa noite. Boa noite, Edu. Boa noite, Mari. Que bom que você gostou, Edu. Mas quem não gostou hoje foi o futebol que apareceu aqui, né? O futebol, ele não quis aparecer, o jogo foi quase um MMA. Porrada pra lá, porrada pra cá e pouca criatividade entre os times, poucas chances. A gente viu ali o Thales Magno perdendo um gol quase feito no primeiro tempo. A gente viu o Rony e o Hulk também perdendo gols que eles não costumam perder. E o jogo terminou em 0-0, com poucas chances para as 2 equipes. Tinha aquela expectativa do Mateuzinho, do Memphis, do Garro aparecerem por aqui. Eles não apareceram. O Dorival colocou esse time misto do Corinthians, esse time mais alternativo, no meio do jogo. As 2 equipes mexeram bastante, mas o que ficou de destaque também foram as reclamações com a arbitragem por aqui. No primeiro tempo, o Corinthians saiu na bronca, querendo uma expulsão
do zagueiro Lianco, que já tinha cartão amarelo, cometeu algumas faltas mais duras. No segundo tempo, quem reclamou bastante foi o Galo que quase teve o Rubens expulso já nos acréscimos. Ele chegou a tomar um cartão vermelho, o lance foi revisado, foi trocado para amarelo. Nesse mesmo lance o Cuca também tomou um cartão amarelo. Todo mundo saiu de campo com o time completo, mas sem gols. As duas equipes têm 14 pontos, estão em situações parecidas no Campeonato Brasileiro, Edu. Tá bom, Nath, você volta a qualquer momento com as entrevistas. Vamos ver se a gente consegue ouvir tanto o Dorival Júnior quanto o Cuca depois dessa partida, esse empate em 0-0. Agora que o Lianco joga no limite, ele joga, né? Eu achei que o Cuca fosse tirá-lo, né? Porque eu tiraria. Sim, eu também. Eu dava aquela disfarçada e tirava. Então aí, o Dorival falando, acabou falando do juiz em si, deve ter falado, mas a SPN passou muito pouco ali da coletiva dele, mas na moral, mano, o Corinthians foi assaltado contra o Atlético Mineiro, era pra ter expulsado o Lianco no primeiro tempo, pelo segundo cartão amarelo, e o juiz fez vista grossa. No segundo tempo, o jogador, que eu acho que foi o Patrick, do Atlético Mineiro, o volante, ele deu, mano, ele quase quebrou a perna do Bidon. Se não foi o Bidon, ou foi o Matheus Bidon? Acho que foi o Bidon. Cara, ficou um machucado na perna do moleque, e o juiz nem foi no vai ver, cara. O VAR nem chamou o juiz pra ir pra ver o lance. Mano, palhaçada. E no final, ele pra compensar, expulsou lá, só que não era pra expulsar. O VAR chamou, ele corrigiu, realmente não foi pra expulsar no segundo. Vai ter uns 50 minutos ali, né, fazer diferença alguma. Mano, que roubo foi esse, cara? E eu gostei do time do Corinthians, tirando isso, mano, no primeiro tempo jogou certinho ali, cara. Se não fosse o Hector Hernandes e o Thales Magno, a gente teria feito pelo menos um gol, cara. O Thales não pode perder aquele gol ali, que aconteceu com esse moleque, mano, cara a cara com o goleiro. E eu pensei que ele ia dar uma cavada no goleiro por cima ali, ele dá um bico chapada pro alto, pra cima do gol, cara, nem pra acertar o gol. O que aconteceu com o cara, mano, no início do ano? Ele era gol de fora da área, era gol dentro da área, driblava e ia pra cima. Agora, o Thales Magno é um grande nada dentro de campo. Segundo ele mesmo falou que depois da pneumonia que ele pegou, parece que ele perdeu massa muscular, mas se eu não me engano, antes mesmo dele ficar doente, ele já tava jogando muito mal. Então acho que não é desculpa, também faz, cara, muito tempo que ele voltou aí, 1 mês e meio, 2 meses, sei lá. Então já era pra estar jogando um pouco melhor, né? Então fazer o quê, né? E ainda os caras lá do time dos Estados Unidos que tem um passe dele que é 80 milhões de reais. Não vale nem 20, cara, nem 30. Então, esse 0-0, mas foi um bom resultado, gostei do resultado. Empate fora de casa sempre é bom, claro que a gente quer vencer todo o jogo. A gente vai jogar aqui uns 50 jogos até o final do ano, a gente quer vencer todos os jogos, mas empate fora de casa é um bom resultado, dá pra trazer um ponto pra cá, pra São Paulo. Então, não achei tão ruim. E o Atlético Mineiro não é nada disso que a gente pensou, né? Só o Hulk, ele mesmo, reclama pra caramba, chorão demais, o Rony, horroroso. Então é isso aí, deixa o like, comenta o que você achou do jogo da arbitragem. Então até o próximo vídeo, valeu. O pós-jogo de hoje não foi muito legal, porque não teve o linha de passe. É um programa mais curto esse daí, então é o que tem. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis.